O Banco Master a gente viu na internet episódios que a gente sempre se posicionou contrário isso, pessoal, esse risco não precisa correr. Olha os ativos, a qualidade, é para enriquecer aqui de outro jeito. E a gente via comentários do tipo, se vocês não quiserem comprar Master, deixa que eu compro. Eu compro por você, eu vou ganhar dinheiro, volto aqui daqui a tantos meses para falar que eu ganhei dinheiro. Então tem uma certa ganância de alguns investidores. Essa é a palavra, ganância. Ganância e ignorância, porque ninguém fica rico com CDB, mas você fica pobre. Crédito você não fica rico, você fica pobre. Então você tem que tomar muito cuidado. Quem ganha dinheiro com crédito é banco. Exatamente. É como você vai fazer esse crescimento. Você pode ficar rico. Agora, o ficar rico é tortuoso, não é fácil. Senão está todo mundo rico. Eu acho que então você tem que pensar em investimento como preservação e um delta positivo no patrimônio. Isso é. O ficar rico aí é outro papo, né? Não é? E normalmente quem não conhece o atalho, ele te leva para o mata-burro. É isso. Então, eu acho que tem que ser no Brasil, para a pessoa normal, é o seguinte: você tem que conseguir sua aposentadoria. É isso que você precisa. Esse Quanto você precisa para se aposentar? Na sua conta individual, o ideal é que você tenha entre R$1 milhão e R$1,5 milhão, com essa taxa de juros que está aqui. Para você se aposentar lá aos 65 anos, continuar trabalhando até os 70 e alguma coisa para viver, quem sabe, até os 90. Você tem que morrer com 90 anos, senão vai ficar pobre. Já dizia o Jorginho Guilherme. Agora, você consegue juntar R$1 milhão se você começar cedo, colocando R$300, R$400 todo mês num fundo de investimento, você chega lá. Inclusive, o importante é fazer isso, é não ter essa piração na cabeça. Eu quero ficar rico, eu quero comprar o meu... Não vai ficar rico. O meu carrão, quero fazer minha viagem, quero ir para Dubai. Isso é bobagem. A primeira coisa que a pessoa tem que pensar é: quero a minha aposentadoria. Então, eu acho que esse é o primeiro movimento, porque esse movimento vai te dar discernimento, inclusive para ganhar dinheiro. Quem sabe, talvez até ficar rico. E aí criar aquela cultura que não existe, que a gente tem uma cultura de renda fixa. Por quê? Pela maldição do fiscal. Dá para entender de onde vem. Da alta taxa de juro real. Isso aí. Então, a primeira coisa você tem que ter, tem que aproveitar disso. Mas riqueza não se cria aí, se cria em ações. Então, aquela história, tem o básico ali, tem um pedaço em ação, um pedaço em renda fixa. Mas criar aquela cultura, não ação para vou comprar um, vender a 10, não. Essa ação ela vai ter um crescimento orgânico, que vai juntar o crescimento do PIB, mais da produtividade. Então, aí você cria riqueza. Mas de longo prazo. Não é pensar que eu vou comprar na semana que vem PetroRio a 2 para vender a 8 daqui a uma semana. E nem criar uma competição entre as classes. Você falou bem, tem a renda fixa, mas tem também as ações. Muitas vezes a gente vê pergunta no sentido de: é a hora de eu sair da renda fixa completamente para me jogar de cabeça nas ações? Parece estar procurando a bola da vez sempre, né? Não, normalmente eu acho que uma coisa é você procurar um equilíbrio. Você vai ter mais ação quando você é mais novo, você tem mais tempo para dar errado, para esperar, e vai ter menos no futuro. Né? Para isso que serve a educação financeira, para isso que serve assessor de investimento, consultor de investimento. Tem que fazer isso, tem que ir atrás. E essa coisa, o cara tá lá, e desde não novo olhar e falar assim, aí, tudo filho da puta. Não é. Tem gente muito boa, muito preparada. Eu sou aí. Tem... Você não é assim. Mas essa coisa é uma coisa que eu me incomoda um pouco. Eu nunca trabalhei em plataforma, nunca fui aí. Mas aquela coisa, tudo filho da puta, esses caras só querem ganhar comissão, me vende o COI. Tem um cara ruim. Vai ter um cara ruim de todo mundo. Em todo lugar. Tem um médico ruim, tem... Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Então, procura. Você tem hoje, eu acho que o Brasil tem... Você tem uma oferta suficiente para você escolher. Parece que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar melhor. E aí a pessoa começa a tentar fazer esse controle de investimento por conta e entra num ponto que o Pepa colocou. Se você começar cedinho, você bota lá seus 200 por mês, 300 por mês, lá na frente você vai ter... Você vai atingir o objetivo. Só que a gente vive um histórico de educação financeira precária. Então tem gente que não começou cedinho, mas depois despertou. Falou, preciso, né? Um 40 a mais, né? Já chegou...
Aí ele fala, pô, mas eu já perdi todo esse tempo, eu preciso recuperar esse tempo. Cara, só sabe qual é a sua única chance de recuperar? É que teu aporte vai ter que ser vultuoso. Exato. Porque com o aporte de 200, o que Já você foi pode teu fazer é regime de melhores esforços. Você vai conseguir guardar uma grana para ter alguma coisa lá na frente. Pergunta Mas pro- você não vai A conseguir juntar a mesma rentabilidade grana. também. Vorcaro conseguiu. Por meios métodos- lícitos, não por dá. métodos não vamos falar republicanos. Não, mas é engraçado, né? Porque eu fiz para meus filhos desse aí, depois aí chega o Marcelo. E de repente você vai vendo e fala, nossa, e se eu tivesse continuado? Porque de repente tem uma pacotinha legal. Mas você vai e larga. Meus netos não, mas eu nem cuido. Hoje vai no meu fundo, meu de previdência, Claro, que melhor eu faço coisa. a gestão, já está direto, débito em conta, acabou. Não tem esse papo. Eu sei que eles vão estar bem felizinhos lá na frente. Porque desde um que nasceu. Esse é um outro jeito tinha de 3 forçar a anos, poupança, né? Tem que ser. e Tem tá muita lá. gente que só Vai faz todo poupança ano, assim, né? Débito automático em conta e guarda. Se não for assim, o não guarda. Buffett, que não é nenhum idiota, fala que é o milagre dos juros compostos. E na fórmula do juros compostos tem um elemento apenas que é exponencial na fórmula, que é o tempo. Que é o que a gente está falando, que Exatamente. talvez seja o mais isso. valioso, né? Não, isso é uma coisa que você vai ali, não dói. Aí você vai olhar lá para frente, aí você entra no HP, dá uma brincadeira, você vê o número, vai. É lógico. Você, 1 milhão daqui a 30 anos não vai ter o teu poder de compra de hoje. Aí Mas você faz o cálculo com o IPCA. O juro do IPCA, 8% é... Meu Deus do céu. Não, mas de qualquer forma, tem um ganho embutido Muito, e justamente muito. mais ainda no Brasil, por causa desse juro real, né, por causa da maldição do fiscal, que é um fato há muitas décadas e continuará sendo, por mais que a gente tenha mudanças no futuro, não é uma solução de curto prazo. Então vai continuar tendo isso daí. Pensando nessa alocação do investidor e voltando para esse cenário que a gente tem aí para 2026, acho que os exemplos ficaram muito claros aqui, porque a gente pega, a gente está falando de um juro real de 10, né? Você olha para os títulos públicos, juro real de 8, É. né? Você vai correr risco com CDB de banco de terceira linha nobre? Para quê? Qual é o fundamento? Fora isso, você tem a bolsa que veio por fluxo, mas o investidor local ainda não está lá. No jargão, o técnico está muito leve, né? Então por isso E aquela qualquer história, coisinha não quer empurra. inventar em bolsa. Como é que você monta a carteira? Banco. Primeira coisa, banco. A gente não acabou de falar que no Brasil, dos sistemas mais sólidos é banco. Então, na minha carteira, Itaú e Bradesco sempre estão lá. Banco do Brasil, eu não gosto muito porque tem político. Aí já é uma questão pessoal, aquela história que eu falei para vocês. Trabalhei em banco, sou filho de banqueiro a vida inteira, então. Mas, BTG, puta banco, esse aí também tinha lá. Era menor, mas tinha um potencial. Esses caras assim. Aí depois você vai ver onde você tem, onde não tem erro, né? Então, na parte de utilities, né? Então, você sempre vai continuar abrindo, apaga a luz de Google Gás, toma banho, caga. Isso daí, então, eu tenho que ser pragmático, né? E aí depois você tem uma parte de aceleração. Aí já cada caso um caso. Aí requer um pouco mais de cuidado na Exatamente. Mas seleção. você começar pela porta de entrada, tá certo? Pela porta sólida, você ter uma Petrobras, porque queira ou não, a Petrobras é uma, né? Tem uma mercado cativo, tal, né? Vale. E sabe, esses mega nomes você ter, mas eu gosto muito de banco. Banco assim porque justamente eu acho que é onde grandes empresas, as mais eficientes que a gente tem, são do setor financeiro. Você vê, Itaú, até o Santander, que muito tempo demorou, agora foi também, né? Então mostra, né, que ele demorou para se aclimatar. Porque como no Brasil, ainda mais o Santander que ele foi criado, aquele monte de banquinho que tinha Geral do Comércio, Santander, compra o Banespa, Mencionado. né, carrega, né, botou aquele bancão em cima, o cara acostumado a tocar IB, né, então, mas ele demorou e foi. Mas é isso, eu acho que é assim, você pega umas coisas meio tradicionais, né, sólidas, e vai, quando você tiver uma carteira a mais, aí você vai aprendendo e vai pegando essa parte onde você tenha
você tenha o potencial de crescimento mesmo. Tem alguns erros que precisam ser evitados, tentar acertar a mínima e a máxima, tem estudos. É que nem moeda, né? Você, Market time, vou né? dolarizar um pedaço. Ah, tem que esperar cair para comprar. Não, eu vou dolarizar. Foi uma decisão, eu vou dolarizar e tal. Pum. É uma decisão. Vou tomar no cu, faz parte. Agora, não me vem que nem esses patetas. Não, eu comprei S&P, porra. Então você não dolarizou porra nenhuma. Você comprou S&P, é outra coisa. E atirou no coelho e derrubou o elefante. Que você não ia Exato, comprar você não S&P. mirou nisso, Você comprou né? o que eu vou fazer com o dólar? Botou no S&P. Podia ter posto lá no... E o contrário é verdadeiro. No passado, Bolsa teve uma performance boa e muita gente falando que, nossa, é horrível performance de investimentos internacionais porque o dólar caiu quase 12% no Foi. ano fechado. Então, mas foi em Foi. retorno de Quem está 15% comprado em em dólar. Nasdaq perdeu o retorno por causa disso. Exatamente. Bom, mas eu acho, então, as questões começam, em primeiro lugar, a definir o seu objetivo. Segunda coisa, você entender que risco você pode correr. Nesse caso, ter um assessor, uma consultoria, é importante para ele ajudar a mapear o que você topa de risco, o que você não topa. E como você vai alocar esse troço, depende do seu perfil de risco. Se você for um cara mais conservador, você vai ter 10% em bolsa, 90% em títulos. Se você for um cara mais arrojado, vai ser 60%, 40%, depende da carteira que tiver, do momento. Então, eu acho que tem tempo, que ser... né? Aquela história. É. Porque no básico, se você fosse totalmente propenso a risco, você com 20 anos ia ter 80-20. Com 80 anos você ia ter 20-80. E essa ideia eu gosto muito, apesar de ser primária, para ter uma ideia é o seguinte, você tem hora de correr risco e hora de colher fruto. E eu tenho que eu 70, conheci, você acha que a minha carteira tem de ação, tem 10%. um filósofo... Já foi o tempo. Tá? Apesar de eu estar no mercado, viver disso, eu cansei, eu já quebrei pedra, tomei porrada até dizer chega. Sabe? Já tá rico, tá fora, calça de veludo, a bunda de fora. Ah, socorro, chega. Tem Sabe? um filósofo que eu conheço que ele falava o seguinte, olha, mercado e festa de pobre tem todo dia. Com hora de abrir e hora de fechar. Você entendeu? Então, não tem que ficar afoito, vai com calma. Era sempre assim. Tem feira. Né? Feira, todo dia. Então, é isso. Normalmente eu falo isso para os assinantes. O mais Tem importante- empregão todo dia. Todo O dia. importante é você não quebrar, não fazer uma bobagem. Que te tire não do Outra quebrar. coisa, não tem mercado perdido. Esquece. Oportunidade tem todo dia. Umas Aí. de 10, de 5, todo dia. Ah, nunca mais. Picas. Foca, esquece o passado. Passado aquele broxou ontem, broxou, Passa cara. Não régua, vai. passa A régua. rentabilidade que você deixou de ganhar ontem, você nunca mais vai ter. Nunca. Não, você vai ter a que você daqui vai pra aproveitar. frente. É Exato. daqui para frente. É isso. Você trouxe um ponto. Hoje eu fiz live com os assinantes e eu cubro fundo imobiliário, né? Então sempre vem aquela. Pô, Ricardo, Nossa, e esse tem cara volta. aqui, ó, e esse cara aqui, e esse aqui. E aí você olha assim pro fundo e fala. Pra quê, Não, né? pra Correr que esse isso, risco? entendeu? Não precisa. Eu falei para eles, sabe qual é o meu papel aqui? O primeiro papel é evitar que vocês escorreguem em casca de banana. É isso. Tem várias por aí. Meu papel primeiro é esse. Depois é montar um portfólio seguro. Porque você pode correr um pouco mais de risco ou ter menos risco, mas principalmente gerenciando as classes de ativo. Eu quero ter um pouco mais de risco na minha carteira, eu vou ter um pouco mais de bolsa, com boas ações. Não comprando aquela small cap que você acha que ninguém tá vendo, porque você é o gênio. Ninguém tá vendo. Ou que você Que ouviu vai- uma dica. Vai dar uma porrada. Não, aumente a fatia de ações na sua carteira, de boas ações. Renda fixa, para que ir para o CDB do. Olha, Sou IPCA mais conservador, 8, tenho 90% título na E hoje, público, pelo com amor de esses spreads Deus. do jeito que estão, é ridículo. É ridículo. Você pega uns banquinhos sem vergonha pagando 104 CDI, pra quê? Por 4% 4%? do CDI, caraca. Sabe? Aí o cara vai. Não. 0,8. Então não Bruto. entra. Exatamente. Não tem. Para depois ficar enchendo o saco. Não tem porquê, né? É o que você falou, e tem né? uma assimetria de risco. Esse cara não é 104, ele tinha que pagar 130. Está pagando 104 porque o mercado de título está tão aquecido, porque o mercado de renda fixa está tão aquecido, porque todo mundo saiu de fundo de bolsa, de fundo imobiliário, de fundo do caralho a 4 e comprou renda fixa. E é o que acontece? Os bancos não estão emitindo porque eles não estão emprestando. Então o spread fecha. E aí as empresas boas também já emitiram todos, já todo mundo emitiu. Então, e aí já começa a entrar aqueles tiririca da Serra Incorporated, 130.
nabo, não vale. Começou Vale a chegar a 180. terceira linha nobre já. Exatamente. Terceiro ainda é bom. A E o- quinta já. Então e você tem que entender o mercado. Tem hora de plantar, hora de colher. Com spread baixo, eu tenho falado assim, esses spreads estão muito baixos. Então, o fundo, realmente, esses últimos tempos, está rendendo por volta de CDI, do histórico de 108, com risco muito baixo. É hora de aumentar risco? Não, mas de repente, no nominal, pica-se. Você aumenta risco quando tem prêmio. Aumentar risco quando não tem prêmio para nominal é uma das maiores idiotices que eu tenho na minha vida. Você vai para o risco para ter prêmio. Se não tem prêmio, o que você está fazendo no risco, cara? Só para ganhar, não, mas tá melhor. Em vez de 98 do CDI, eu tô com 102. Porra! É uma merda. Tá certo? Não é compatível. Você está com risco totalmente assimétrico. Então, não tem essa. Tem sempre ganhar. Tem hora que você tem que ficar boiando ali na água quentinha. Ainda está quentinha a água, 15%, pô. Fica ali de boa, toma um martini. Não inventa. Quando se ele cair a 2% de novo, vai dar problema. Então, Um dia, quem Não, sabe. porque um dia, eu quem vou sabe. dizer uma coisa, não é que vaticinar e tal. O mercado, ele vive de prêmio. O mercado sem prêmio, ele vai se repremiar. Eu te falo, vai ter um ajuste de spread? Não é que vai ter, é quando? Eu não sei. Vai ter, vai ter. Por definição. Ninguém vive disso daí com um nível de spread tão baixo. Tá certo? Então, você... Porque o spread é o que, é o que te leva a alongar teu prazo. Porque investir é postergar consumo. Basicamente é isso. Você só posterga consumo se eu vou conseguir consumir mais. Perfeito. Senão eu não postergo, eu consumo hoje. Tá? Então, é essa coisa que são os pequenos detalhes, mas o mercado está falando contigo o dia inteiro. Então você tem que entender e falar, é hora de ir, hora de atravessar, hora de parar. Não é porque tem todo dia que você tem todo dia. Abriu, compra 10 mil, enfia. Não é isso. Né? Então,